Nós temos um novo DNA. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Você pode repetir isso? Eu sou filho de Deus. E 1 Pedro 1,16 vai dizer o seguinte: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus ele não está dizendo, olha, esteja santo. Deus ele não está dizendo, olha, fique santo. Não, ele está dizendo, olha, seja santo. É ser, irmão. É você ser algo. É você ser filho. O filho, ele revela o DNA do Pai. Quando nós somos filhos, naturalmente, a essência de santidade tem que estar em nós. O perfume de Cristo tem que exalar de nós. As nossas escolhas têm que ser a escolha baseada naquilo que Ele escolheria. Tem que ter uma transformação em nossas vidas, irmão. Agora, muitas vezes, nós nos tornamos a geração da hipergraça. Que por muito tempo a gente denunciava a antiga geração que andava na legalidade. E a gente dizia, olha, são um bando de religiosos. E hoje a gente trata a graça como se fosse qualquer coisa. Eu vou fazer o que eu quero, porque depois Deus perdoa. Não, irmão. Essa graça barata não é de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A graça não é desculpa, não é um passe livre para você começar a pecar. A graça é uma capacitação para você não precisar pecar mais. Porque quando você entende o alto preço que foi pago naquela cruz, você começa a valorizar a vida nova que Deus te deu. A Bíblia fala que tem um certo momento que Jesus ele está sentado com alguns discípulos e uma mulher invade aquele lugar. Então aquela mulher começa a chorar aos pés de Jesus e começa a enxugar os seus pés com seus cabelos. Depois ela pega um bálsamo, um perfume muito caro e derrama sobre Jesus. Alguns discípulos começam a olhar aquilo ali e começam a dizer, que desperdício. Ela poderia vender esse bálsamo, poderia vender esse perfume e dar aos pobres. Mas Jesus, entendendo a intenção do coração desses homens, ele começa a dizer, olha, eu cheguei aqui nessa casa, ninguém me saudou com um beijo. Essa mulher, desde quando entrou nessa casa, ela não para de beijar os meus pés. Vocês não ofereceram bacia com água para lavar os meus pés, mas essa mulher, ela lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. E ele começa a dizer, olha, imagina só que duas pessoas têm uma dívida com o Senhor. Um tem uma dívida pequena e outro tem uma dívida muito grande. E esse Senhor perdoa as duas dívidas. Quem você acha que vai amar mais esse Senhor? E os discípulos olham essa situação e dizem, com certeza aqui deve mais. E ele diz, pois você está certo. Quem muito é perdoado, mais ama. Quem muito é perdoado, mais ama. Sabe por que muitas vezes a gente não revela esse amor por Jesus? É porque a gente acha que Jesus nos perdoou pouco. A gente se acha bom demais e diz, não, eu nunca matei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, eu sou bonzinho. Então Deus me perdoou pouco. Mas quem entende do lamaçal que foi tirado, quem entende da cadeia que foi retirado, irmãos, vai amar Jesus com tudo que tem. Vai refletir esse amor, sabe? Vai devolver esse amor que Ele teve por nós. Santidade tem a ver com identidade, irmãos. Sabe por que Satanás ele quer que a gente comece a pecar? Porque isso vai roubar a nossa identidade como filho. A primeira coisa que o mundo faz com você quando você começa a ser escravo do pecado é retirar o seu nome. Você para de ser Paulo, Pedro, João e você começa a ter um nome qualquer. Olha lá o Bebum. Olha lá o Noia. É isso que o pecado faz com você, rouba a sua identidade de filho. Você esquece quem é, cara. Você é filho de Deus. Você tem que viver uma nova vida, você tem que fazer novas escolhas. Olha o que Lucas fala lá em Lucas 6,43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. Naturalmente, irmãos, você vai dar, sabe, frutos de acordo com o seu DNA. Então, se você é nascido de Deus, você começa naturalmente a dar frutos de Deus. As pessoas começam a ver frutos através da sua vida. Sabe, tinha momentos que as pessoas saíam intencionalmente para aprender Jesus. Eles arquitetavam planos para aprender Jesus, porque Jesus estava denunciando o pecado, sabe, e a hipocrisia que acontecia nos templos.
Mas a Bíblia fala que muitas vezes, quando aquelas pessoas estavam preparadas para aprender Jesus, eles paravam. Porque os frutos de Jesus apontavam para o Pai. Eles diziam, não tem como, cara. Esse homem, ele fala como se tivesse autoridade. A gente foi prender ele, mas a gente não conseguiu, porque esse homem é diferente. É assim que a nossa vida tem que resplandecer. Quando alguém chegar para você e quiser, ter acusado de alguma coisa, ela não encontrar provas na sua vida. Sabe o que é isso? É aquela pessoa querer falar mal de você e não conseguir, irmãos. Por quê? Porque você tem um caráter íntegro. Porque você é uma pessoa que decidiu viver em santidade. Porque você é uma pessoa que se entrega na mão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem aliança com infiéis. Deus não tem aliança com infiéis. Abra comigo 1 Samuel 13:13. 1 Samuel 13:13. O texto vai dizer o seguinte, 1 Samuel 13:13. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deixa eu explicar para você o contexto que estava acontecendo. Deus ele tinha levantado o primeiro rei de Israel, que era o rei Saul. Foi um rei escolhido a dedo. Foi um rei para representar o seu povo. Um rei que tinha muitos dons, um rei que tinha muito talento, um rei poderosíssimo. Saul ganhou diversas guerras para Israel. Então era um homem muito respeitado. E Deus tinha um desejo que aquele rei ele continuasse. Só que ele começa, a desobedecer a Deus. Ele começa a andar em pecado, ele começa a confiar em si mesmo, ele começa a esquecer de Deus. Ele começa a esquecer quem o colocou lá. E a Bíblia fala que o profeta vai lá denunciar e diz, olha, você agiu como um tolo, você desobedeceu ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. A partir do momento que Saul decide pecar, que Saul decide viver contrário à palavra de Deus, o reinado dele é retirado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele é um Deus gracioso. Deus, ele é um Deus amoroso. Deus, ele é um Deus que ele está pronto, irmão, para perdoar o seu pecado se você se arrepender agora. Só que as consequências do pecado, ela permanecem. Tem pessoas que estão sabotando o seu propósito porque preferem viver momentaneamente um pecado. Tem pessoas que Deus tem um propósito, grande, tem um projeto para tuas mãos, mas você decide abrir, mão por prazeres momentâneos, por coisas pequenas, irmãos. E entenda uma coisa, Deus, ele não mudou os seus padrões. Deus não mudou os seus padrões. Olha o que a Bíblia fala lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, Malaquias 1:6. O filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o seu nome, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda eu pergunto de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tente apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. É duro, né, irmãos? Imagina Deus olhar para nós e dizer,
Se o filho honra o seu pai e o servo honra o seu senhor, se eu sou o pai, cadê a honra que me é devida? Deus está dizendo, olha, se você abre a boca para dizer pai, 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 por que você não me honra como pai? Se você abre a boca aqui na hora do louvor e começa a dizer Senhor, 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 por que você não trata Ele como seu Senhor? Por que apenas é da boca para fora? Se eu sou seu pai, cadê a honra que me é devida? Mas a gente quer Deus como um pai apenas como um provedor. A gente quer Deus como um pai apenas como o pai vem, sabe, proteger. A gente quer Deus como pai apenas quando o pai vem amar. Mas quando o pai dá um direcionamento, quando o pai dá uma ordem, a gente não quer mais.